Queridos irmãos, nós temos ministrado e sendo ministrado também pelo Espírito Santo de Deus, neste mês de janeiro, acerca da mensagem do Senhor, para que olhemos para o nosso caminhar da vida cristã e ajustarmos os nossos passos como discípulos. E o Senhor tem falado conosco através de várias mensagens nas quartas-feiras, nos cultos de domingo pela manhã, no domingo à noite, acerca de vivenciarmos, termos uma vida de domingo a domingo como discípulos de Jesus. E nesta noite eu quero convidar os irmãos para a gente aprender a viver o verdadeiro amor, que é a identidade de um discípulo. Abram comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 13, do verso 1 em diante, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este que o Pai tudo confiara às mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-los hás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo de número 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der
o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse os judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, como é bom poder ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, que convence, que não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra se renova e traz a todos nós aquilo que lhe apraz: discernimento, entendimento e a bênção que nós precisamos nesta noite. Nós oramos assim e agradecidos somos no doce nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, Jesus desta feita estava num ambiente de disputa. Os discípulos estavam disputando aonde aquele que se achava o mais importante, se tivera um assento ao seu lado, ou mais próximo. O ambiente que Jesus estava conversando e ministrando aos seus discípulos, além de ser um ambiente de disputa entre eles, também era um ambiente onde havia um sentimento de traição no coração de Judas. Foi neste ambiente que Jesus, então, chegando da viagem de Betânia, cansados, chegam para participarem da festa da Páscoa, e ali sentados, ele toma em suas mãos uma toalha e uma bacia, e vai lavar os pés dos discípulos. Era muito comum, quando um viajante, um visitante chegava, caminhando, na casa de um hospedeiro, que o escravo de nível mais baixo fosse tomar a bacia d'água e lavar os pés sujos e cansados daqueles visitantes. Jesus então demonstra para os seus discípulos, que ficaram olhando um para o outro, quem é que ia tomar esta atitude. Mas neste ambiente de traição, neste ambiente já de disputa, ele já percebia que ainda que os seus discípulos caminharam com ele, ali estava terminando o ministério público de Jesus. Todos os milagres já haviam acontecido, e Jesus então volta-se agora para ministrar os últimos momentos da sua vida ali, antes da sua prisão, da sua morte e ressurreição, para ministrar especificamente para os 12. E Jesus então ministra nesse ambiente pesado,
para ensinar a eles e a nós nesta noite, como é que nós devemos viver o verdadeiro amor, mesmo em meio a ambientes tão inóspitos, tão carregados, tão pesados, tão cheio de disputa, tão cheio de mentira, tão cheio de orgulho, tão cheio de traições. Como é que vocês precisam se portar? É a partir do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, que Jesus fala especificamente somente aos discípulos, e ele termina nesse capítulo 17, a sua célebre oração no Getsêmani, dizendo: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quando Jesus comissiona os seus 70 para irem de 2 em 2, ele diz: eu vos envio em meio aos lobos. Ele não diz para os lobos, mas em meio. Isso vai nos fazendo refletir que ele estava dizendo para os discípulos aqui: vocês estão vivendo um ambiente ruim, caminharam comigo, viram os milagres, puderam me conhecer, reconheceram a minha autoridade como Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho ungido de Deus, e ainda continuam com o coração cheio de maledicência, de disputa, de traição, de orgulho. Vocês precisam, como verdadeiros discípulos, demonstrar e viver o verdadeiro amor. E Jesus, então, neste capítulo de João, capítulo 13, vai ensinando algumas lições lindas para nós, de como precisamos estar vivendo o verdadeiro amor, que é a identidade de um discípulo amado de Jesus. Jesus ensina sobre o verdadeiro amor através da sua singularidade. Em João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse. Muitas pessoas amam e amaram, mas jamais como Deus amou de forma intensa, de forma profunda, a ponto de enviar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Abram comigo lá, João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que esse. João capítulo 15, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus nos ensina a vivermos o verdadeiro amor de uma forma exclusiva, única, de uma forma singular, mas também nos ensina a vivermos o amor de uma forma generosa, dar a sua própria vida. Este amor que Jesus ensina a nós, seus discípulos, não é o amor que os poetas recitam, não é o amor que os romances descrevem, porque, preste atenção aqui, irmãos, o amor que Jesus está querendo ensinar a todos nós nesta noite, como ensinou os seus discípulos naquele ambiente difícil, não é o amor eros, o amor da afetividade, o amor da sexualidade. Não é o amor filéu, o amor do companheirismo, da amizade. É o amor ágape, o amor da doação, o amor do servir. E foi isso que Jesus explica de uma maneira prática, quando ele toma então em suas mãos a toalha e a bacia para lavar os pés dos seus discípulos.
Jesus destaca isso de uma maneira muito especial. Bem-aventurados sois aqueles que aprenderam, então assim vos pratiquem. Amar sem falar a verdade, irmãos, é hipocrisia. Mas falar a verdade sem amar é estupidez. O amor de Deus nos constrange, mais uma vez, com essa atitude de Jesus, para aprendermos que o amor é doação, o verdadeiro amor é doar-se de si mesmo. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizendo: filhinhos, não amemos só de palavras, ou de aparência, mas em verdade mostrando aos outros pelas nossas ações. Nós devemos entender esta palavra de Jesus, como a gente ouve um jargão popular que diz: uma palavra convence muitas pessoas, mas um exemplo arrasta centenas e centenas de milhares. E é isso que Jesus, desde quando veio, e o amor nasceu, chegou entre nós, tem feito até nos dias de hoje. Através do seu grande amor, do amor de Deus, milhares e milhares de pessoas têm se rendido, têm se quebrantado, têm encontrado salvação, têm encontrado paz, têm encontrado perdão, têm encontrado consolo. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor que move tudo e todos para olharmos para o seu exemplo de servir. E é isso que Jesus está nos ensinando. É este amor que Jesus espera que nós venhamos revelar, refletir através das nossas ações. Lavar os pés é uma atitude do mais baixo nível de um escravo, do mais pobre dos pobres, vamos dizer assim. E quem lava os pés, quando Jesus toma esta ação, não é aquele que é pobre, mas aquele que é mais rico em graça, amor e misericórdia. Porque há um dito que a gente só dá o que tem. Às vezes a gente se depara com situações que a gente fica um pouco encabulado. E se pergunta: meu Deus, o que será que eu fiz para essa pessoa? Nem me cumprimenta. Que mal educado. O que será que aconteceu? Essa pessoa parece tão ingrato. Meu Deus, quanta estupidez, ele me responde desta forma. E logo me vem tudo isso resumido nesta frase: as pessoas só dão o que têm. A palavra do Senhor vai dizendo em 1 João capítulo 4, verso 20. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém diz que ama a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É isso que Jesus está querendo nos ensinar nesta noite, de uma maneira muito prática. A Bíblia vai dizendo também em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus. Amados irmãos, a atitude de amor de Jesus é revelada desde o início do seu ministério até o final do seu ministério público, e também clamando em alta voz lá no Gólgota: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Revela o grande amor de Deus na prática. E é neste sentido que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e nos chama a atenção nesta noite, para sermos homens e mulheres mais amorosos. Como tem gente rancoroso, como tem crente invejoso, como tem crente ardiloso, como tem crente manhoso, sim ou não? Você conhece alguns? Eu tenho um espelho lá em casa. Às vezes eu sou cheio de manha. Mas Jesus está dizendo naquele ambiente pesado entre os discípulos, antes dele lavar os pés: deixem de serem rancorosos e vamos ser mais amorosos neste ano de 2024, amém? Deixemos de ser crentes mais invejosos e sejamos mais amorosos. Deixemos, amados, de sermos crentes mais ardilosos e sejamos mais amorosos. Que coisa linda, irmãos! É o convite de Jesus a conhecermos e experimentarmos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor só existe porque ele procede de Deus. 1 João 4,7 vai dizendo: o amor procede de Deus, porque Ele é o amor. Se nós temos a capacidade de amar, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele fez brotar em nós o fruto do Espírito Santo, que é também o amor. Porque o amor do homem, ele é interesseiro. O amor do ser humano, ainda que ele tenha as melhores das intenções afetivamente, revelado no amor eros, ainda que tenhamos a melhor das boas intenções, revelado no amor filéu, que é através do companheirismo, da amizade, francamente, irmãos, sempre tem um interessezinho em jogo, sim ou não? É por isso que Jesus está falando, não é sobre esse amor, é sobre o amor ágape que eu estou dizendo para vocês. É sobre o amor da doação, do servir. E há 3 promessas maravilhosas quando nós exercitamos este amor em relação ao nosso próximo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: o amor de Deus lança fora todo medo. Ora, o medo
produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se tivermos que enfrentar algumas situações em que o medo está nos paralisando, em que o medo está trazendo dúvida para nós, esta noite, irmãos, vamos deixar ser levados pelo amor em função desta decisão. Quem sabe você precisa se reconciliar com alguém, como Jacó queria se reconciliar com o seu irmão Esaú, mas ele tinha medo, porque o seu irmão estava perseguindo ele, porque ele havia roubado a primogenitura do seu irmão e tantas outras coisas. Quem sabe você tem medo de se aproximar de uma pessoa que talvez foi prejudicada, ou uma confusão aconteceu, eu não sei. Deixe ser impulsionado por este amor, porque este amor de Deus vai lançar fora todo medo. Diga amém. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: o amor encobre multidão de pecados. Diga amém. Coisa linda, irmãos, é a gente entender que quando nós amamos de verdade, não somente com palavras, mas com ações, nós estamos fazendo com que muitos dos nossos pecados estejam sendo perdoados, porque estamos dizendo, ainda que aquela pessoa não mereça o meu perdão, como eu também não mereço o perdão da parte de Deus, se eu perdoar de verdade, eu revelo um amor verdadeiro, e os meus pecados também serão perdoados. Porque é assim que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, para que nós sejamos perdoados. E nós precisamos perdoar, porque é imperativo de Deus. Não é facultativo, você não decide se você deve perdoar o seu algoz, o seu opressor, o seu perseguidor ou o seu inimigo. A Bíblia diz, perdoai, e pronto. E nós precisamos perdoar, sabe por quê? Porque isso primeiramente faz nós nos libertarmos daquela pessoa, daquela mágoa. Porque quando nós não perdoamos, nós vamos para a praia, e ao invés de curtir, nós ficamos lembrando daquela situação e remoendo e levando aquela pessoa que nos prejudicou na viagem e fica com a gente dentro do guarda-sol e a gente não esquece disso. Então se liberta disso, perdoa. Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. A Bíblia diz que se eu não perdoar, as minhas orações não são respondidas. Se eu não perdoar, as minhas ofertas não são recebidas. O amor lança fora todo medo. O amor encobre multidão de pecados. O amor também, agora sim, Ana, me perdoe, é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. É o amor que vai nos unir, que vai atar novamente, trazer harmonia, vai produzir unidade, vai nos fazer nos aproximarmos de novo. Quem sabe você precisa demonstrar através de uma ação amorosa, não somente de palavras, mas de ações. Porque um relacionamento saudável é uma via de mão dupla.
E talvez a gente está dando sinal, mas você não responde. Você precisa vir também, para que encontremos e nos entrelacemos, encontremos esse vínculo do amor. A partir de Jesus, nós somos diferentes, pensamos diferentes, mas quando eu largo o meu ego sepultado na cruz, e você também, que está com uma diferença com uma outra pessoa, ambos vindo na cruz, a cruz nos fará um. É no amor de Deus que nós vamos encontrar o vínculo da perfeição, queridos. Abram comigo em 1 João, capítulo 4, do verso 8 ao verso de número, 1 João, capítulo 4, do verso 8 ao verso 12, diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que coisa linda é viver o amor de Deus. Quantas bênçãos a gente recebe quando nós entendemos qual é o verdadeiro amor e vivemos o verdadeiro amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o verdadeiro amor jamais se acaba. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 5 diz assim: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que é possível, sim, nós amarmos como Deus amou. Porque se verdadeiramente somos discípulos de Jesus, é o que Jesus está dizendo. Vocês precisam amar uns aos outros. E é interessante que nós vamos vendo esta colocação de Jesus, e o verbo amar aqui está no gerúndio, que significa amando, ou seja, agindo em todo o tempo, exercitando o amor, servindo um ao outro. Se vocês fizerem isso desta forma, serão reconhecidos como meus discípulos. Queridos irmãos, que nesta noite nós possamos, quando compreendemos qual é o verdadeiro amor e como precisamos viver o verdadeiro amor, olhando para o exemplo de Jesus, quando nós amamos desta forma. Abram comigo em Romanos 13,
Romanos capítulo 13, do verso 8 e verso 10. Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, olha só, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Diga amém. A nossa única dívida para com o nosso próximo é amar um ao outro, como Jesus nos amou. Porque quando nós amamos desta forma intensa e profunda, a exemplo de Jesus que nos ensinou, nós vamos desfrutar do perdão. Quando nós amamos uns aos outros, nós desfrutamos da comunhão. Irmãos, é noite de deixarmos as mágoas, as intrigas. A Bíblia diz que os dias são maus. Vamos vivenciar este amor. Aqueles discípulos chegaram cansados, com os pés sujos, empoeirados, e Jesus foi lá, com uma bacia e uma toalha, lavar os pés. Quantos de nós estão com os pés sujos, por estarem andando em várias estradas e ruas empoeiradas pelo pecado? Jesus nesta noite está dizendo: vem cá, eu vou lavar os seus pés. Quando nós amamos uns aos outros como Jesus nos mandou, Ele diz: novo mandamento vos dou. Um mandamento agora que nasce a partir do exemplo dele, a partir da identificação. E a partir da obediência. E quando assim nós entendemos e vivemos esse verdadeiro amor, há bênçãos para nós. Para terminarmos, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13 diz: porém agora restam apenas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Que a nossa bandeira para marcharmos 2024 esteja escrita como está escrita na bandeira da nossa nação, ordem e progresso. Que a bandeira desta igreja, destes discípulos que aqui estão, seja uma bandeira que esteja escrita: amar e servir, para também sermos abençoados. Vamos lá? Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Pai querido, nos ajude, Senhor, a amar como o Senhor nos amou. Nos ajude, Senhor, a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ajude, Senhor, a servir como o Senhor tem nos servido. Pai, nos ajude a sermos uma igreja, discípulos mais amorosos, para que também possamos experimentar o amor de Deus. Porque muitos, Pai, reclamam que não são amados, mas também não amam. Mas todos nós somos seres que precisam ser amados, e por isso nos ajude a amar, Pai, como o Senhor nos amou, para a glória do Teu santo nome, amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Vamos ficar em pé, vamos cantar esta canção, como discípulos de Jesus, dizendo: a minha vida é do Mestre, amém? Vamos marchar. A minha vida é do Mestre,
Meu coração. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre. Quantos são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Então canta, a minha vida é do mestre, amém? O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a Deus eu me entreguei, o barco do meu ser, e entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do mestre, minha vida é do coração é do mestre. Como discípulos de Jesus. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Ele te ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Quantos são discípulos? Cantem. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, caminho é do mestre, meu coração é do meu mestre, O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Que o Senhor nos ajude neste ano a exercitarmos o amor de Jesus, para sermos amados também pelo nosso próximo, como eu também desejo e preciso ser amado, como Jesus assim nos amou, amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus nos envolvam com o seu amor, hoje e sempre, e todos digam amém.